Bem, meus queridos alunos, novamente retornamos ao trabalho, né? Com a graça de Deus, e damos continuidade, portanto, à sessão de débito, né? E, como sempre de hábito, a gente faz uma rápida recordação para depois darmos continuidade, né? E hoje nós iremos falar um pouco mais à frente a respeito, então, resumindo todo esse assunto que nós vamos pormenorizar, significa que o devedor, né, ele pode ceder o seu débito para alguém. Este alguém é que vai assumir a sua posição, recordando ao credor e ao devedor, né? O credor no polo ativo, o devedor no polo passivo. O credor pode ceder, né, o seu crédito para o cessionário, já falamos tanto, né, havendo, portanto, a chamada mutação subjetiva, porque o cessionário assume a posição do credor. Agora, nós não vamos falar a respeito da seção do débito, ou seja, o devedor, né, ele também pode ceder o seu débito para um terceiro, né? E nós vamos falar disso aí com mais pormenores, porque haverá uma terminologia diferente também, né? Que a gente vai acabar menudenciando, digamos assim, lendo paulatinamente e explicando. Não é um assunto assim de complexidade, mas eu tenho entendido que essa forma de trabalho, salvo o melhor juízo, é a forma que a gente tem encontrado, né, para devagar esclarecendo aos senhores com maior prazer, né, nesse momento que nós estamos vivendo, né? E então, eu inicio, portanto, recordando a aula passada, a sessão de débito, né? E dizia lá o autor nosso, em Conceito e Pressupostos, que o direito moderno vem admitindo a substituição do devedor na relação obrigacional, validando a sucessão singular passiva na obrigação. Falamos tudo isso, eu por isso vou fazer uma leitura mais rápida, já expliquei isso em aula passada, para depois começar a explicação mais pormenorizada do assunto de hoje, né? Então vamos lá. O direito brasileiro, né, não a regulava antigamente, nem por isso essa lacuna, que não era regulada, era interpretada como pela sua inadmissibilidade da cessão do débito, que era aceita pela doutrina e admitida implicitamente pelo próprio Código de 1916, né, ante o princípio da liberdade das convenções. Resumindo, não estava colocado no nosso Código, só o de 16 que falava. Na realidade, então, ela, em face da liberdade de convenções, as pessoas poderiam fazer isso, e era adotada, isto era sublinhado, digamos assim, pela doutrina, mas não pelo código, né? Muito bem, então continuando. Atualmente o Código Civil, né, ele prevê nos artigos 299 e 303, realmente nada impede que os contratantes estipulem, mediante, né, o negócio jurídico, que se modifique o sujeito passivo da obrigação, pois nenhuma incompatibilidade haverá com os princípios vigentes no nosso ordenamento jurídico brasileiro. O que quer dizer? Que pode, é admissível, né? Haver então a chamada mutação ou a substituição do sujeito do polo passivo, né, que é o devedor. Vamos sempre repetindo para ir gravando, né? Além do mais, a ideia de transferência de débito
se encontra integrada na normalidade da nossa vida jurídica. Quando ocorrer por força de transmissão, causa mortes. Né? Porque quando alguém falece, abre-se o inventário e, resumindo o inventário, o que estava no nome daquela pessoa, que é o decurso, nós falamos em aulas passadas, passa para os seus sucessores. Então, e se esse decurso tinha débitos, então veja bem, a pessoa do polo passivo, que era esse devedor, falecido, ela passa para os seus sucessores, né, em virtude da sua morte. Né? Então, houve aí uma sucessão no polo passivo. Né? Muito bem. Já que dentro das forças da herança, o credor tem direito a exigir do herdeiro, porque nesse caso o credor, aberto o inventário, falei ano passado, ele se habilita no inventário, provando com o seu título que ele tinha algo para cobrar do falecido, do decujus, né? Que era o devedor, que estava nesse polo passivo da obrigação, porque a obrigação não se extinguiu, não. O liame não se extinguiu. Vamos bater muito nessas coisas aí. Né? Que o falecido lhe devia. Com isso, faço denotar que o nosso direito reconhece a possibilidade de substituição do devedor pelos seus sucessores, sem que haja alteração na substância do liame. O que é a substância? É o valor, né? Daquela daquela obrigacional, daquela relação. Né? Permite ainda, né, a lei, a novação subjetiva passiva, na qual se opera a mudança do devedor e também da obrigação, pois há extinção da primitiva relação obrigacional, né, pela criação de uma nova. Matéria que já tivemos noção e iremos no futuro menunciá-la, ou melhor dizendo, vamos abordá-la de uma maneira bem pormenorizada, como estamos fazendo aqui. Né? Assim, é possível o mais, o menos se também o será, visto que a cessão de débito implica não tão somente a substituição do devedor. Então, repetimos, cessão de débito é a substituição do devedor por um terceiro. Né? E vamos ver como, de que maneira isto ocorre. Sobrevivendo à relação obrigacional. A cessão de débito vem sendo largamente praticada na transferência do fundo de comércio. Né? Alguém que compra um estabelecimento comercial, né, ele assume as dívidas do ex-dono, né? Um exemplo clássico. Quando o novo devedor assumirá todos os compromissos do contrato ou do giro, né, mercantil, colocando-se na posição do devedor primitivo, que era o ex-dono. E no financiamento também, né, de construções, pois nesse caso o devedor, ao alienar, quer dizer, vender o imóvel que ele ainda não pagou, né, totalmente, passa o seu débito que ele deve ao adquirente, que será o novo devedor. Né? Mas para que se tenha essa cessão, chamada cessão de débito, será necessário o consentimento expresso do credor. Então, você compra um imóvel que alguém comprou, mas ainda não pagou, ele é o devedor. Ele passa a dívida para você. Né? Mas, naquele momento, tem que se avisar, notificar o credor, para que ele saiba disso. E nós vamos ver no decorrer que é importante, por quê? Porque o novo devedor, por exemplo, pode estar insolvente ou não ter aquelas garantias que o antigo devedor tinha. E nós veremos isso no decorrer daqui a pouco. Então, volto aqui. Mas para que se tenha a cessão de débito, será necessário o consentimento expresso, escrito, né, do credor, dos fiadores, do devedor, né,
e dos terceiros proprietários do bem dados em garantia. A seguir, ante o exposto, né, foi aí que paramos na aula passada, agora vamos continuar. Ante o exposto, ou seja, tudo que já falamos agora, a cessão de débito é uma realidade de direito. Há possibilidade jurídica de o débito ser transferido da pessoa do devedor para um terceiro, né, que tomará o seu lugar na relação obrigacional sem que haja alteração na substância ou extinção da obrigação. Fica fácil aí, né? Repetimos aí. Agora sim. A seguir a leitura. A cessão de débito ou assunção, né? Assunção da dívida é um negócio jurídico bilateral, porque o devedor passa a sua dívida para um outro, que será agora um novo devedor, e nós veremos já já que ele vai ter um novo nome, pelo qual o devedor, quer dizer, agora o devedor aqui cedeu o seu débito. Vamos repetir, o devedor cede o débito que ele tem para com o credor, mas com a anuência expressa do credor. O credor aqui é chamado de cedido, né? E o devedor, agora que cedeu, é chamado cedente. Não vamos confundir, porque falamos muito quando o credor cede o seu crédito para o cessionário. Lá ele é chamado cedente. Aqui, né, ele é chamado cedido. Lá o cedido era o devedor. Então vamos prestar bem atenção, estou prevenindo, né? Transfere a um terceiro. Esse terceiro que pega a dívida do devedor é chamado de assuntor ou cessionário. Então não vamos confundir, repito de novo. Então, o devedor passa a sua dívida para um terceiro, que aqui é chamado de assuntor ou cessionário, né? Com os encargos obrigacionais, de modo que o terceiro, que é o assuntor, assume a sua posição na relação obrigacional, substituindo o antigo devedor, responsabilizando-se pela dívida, que subsiste com todos os seus acessórios. Então, ele assume tudo, a dívida e os acessórios da dívida. O assuntor, que é o terceiro. O débito originário, que era do devedor originário, repito, o devedor originário que passou a sua dívida para um novo devedor, permanecerá. Aquele débito fica, né? Fica, não desaparece. Portanto, inalterado, né? Continuo. Dessa definição, poder-se-ão inferir os seus pressupostos. Quais são os pressupostos disso aí? O primeiro pressuposto é a existência e validade da obrigação transferida. Então, tem que haver uma obrigação que era entre o credor e o devedor, né? E que ela pode ser transferida. A segundo pressuposto, a substituição do devedor sem alteração da substância do vínculo obrigacional. Quer dizer, a dívida está lá, ela continua, né? Salvo, quer dizer, a não ser que o novo devedor, né, o assuntor, ao tempo da assunção da dívida, quer dizer, no momento que ele assumiu a dívida, né, era insolvente, quer dizer, ele não tinha condições de pagar. Era insolvente. E o credor o ignorava. Olha aí, o devedor passou para um outro que assumiu sua dívida, o devedor originário, né, que passou para o devedor, vamos dizer assim, secundário. Esse secundário assumiu, mas ele não tinha condições de pagar. E
o credor não sabia disso. E daí? O artigo 299 do nosso Código, caput infine. A cessão é substituída na mesma relação jurídica, pois, ao contrário, se configuraria a novação. O terceiro pressuposto, a concordância expressa do credor, uma vez que a pessoa do devedor é muito importante para ele, pois o valor do crédito dependerá de sua solvência ou idoneidade patrimonial, de forma que não seria conveniente ao credor de pessoa solvente vê-la substituída por outra com menos possibilidade de resgatar a dívida. Resumindo, o credor tem que estar notificado pelo devedor, que ele, em outras palavras, o devedor vai falar para o credor: olha, eu vou sair e passei o meu débito que tem que pagar para você, credor, para o terceiro, que aqui é chamado assuntor, né? Mas quando o credor tem, portanto, ao ser notificado, ele tem que saber que o novo devedor tem condição de pagar, seja solvente. Porque se não tiver condição de pagar, então ele não está garantido, né? Então ele tem que ter consciência disso aí, não é? Muito bem, ponto final aqui, né? O consentimento do credor, então, o devedor vai lá falar com ele: eu passei o meu débito para o terceiro aí, mas ele tem condição de pagar. Agora, se ele não tem, então vamos em frente. O consentimento do credor, que precisa ser expresso, né, tem que estar escrito, é um novo negócio jurídico, né? Tem que ser expresso e inequívoco, quer dizer, sem dúvida nenhuma. É o 299, primeira parte. Né? Então vamos lá. Diz lá: qualquer das partes pode assinar prazo ao credor. Quem é essas partes? É o antigo devedor com o assuntor. É para aquele que ele passou o débito. Né? A gente vai parando e explicando. Para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Então, o antigo devedor ou o novo deve notificar o credor. Agora, se ele ficar silente e não falar nada, é porque ele recusou. Ele recusou. Né? Diz lá o 299, parágrafo único. Poderá, então, o devedor ou o terceiro para quem ele passou a dívida, né? O assuntor, estipular judicialmente ou extrajudicialmente um prazo de 30 dias para falar com o credor, para que dentro desse prazo o credor anua, quer dizer, ele recebe a notificação judicial ou extrajudicial e diga: eu aceito, né? Muito bem, anua a cessão do débito. E, se ele ficar silente durante esse prazo temporal, né, configurada estará a sua não concordância na substituição do devedor. Primitivo para o terceiro. Logo, o credor que cala não consente. É diferente daquilo que a gente fala, né? Quem cala consente. Aqui, não. Aqui, veja bem, o credor que cala não consente. Né? Ele tem que expressamente notificar, tal, ele tem que dizer sim, aceito, papá, né? De maneira inequívoca. Nisto está a diferença entre a cessão do débito e a cessão de crédito. Já estudamos o que é a cessão de crédito. Quando o credor, que é chamado cedente, repito, passa o seu crédito para o cessionário. Né? Aqui que estamos tratando é a cessão de débito, ou seja, o devedor cede o seu débito, então nesse caso ele é o cedente, para alguém que assume a sua dívida, que é o assuntor. Né? Pois no crédito, né,
dispensa-se a anuência do devedor. Nós falamos isso, né? Quando na sessão de crédito, o dono do crédito, que é o credor, ele cede para alguém, ele não precisa avisar o devedor, ele não precisa não. Agora aqui sim, é diferente. Né? Muito bem. Muito bem, desculpa. Por nessa dispensa-se a anuência do devedor, que é de crédito, né? Ou seja quem este for, o montante devido será sempre o mesmo. O Silvio Rodrigues, grande civilista, Silvio Rodrigues diz lá, antes da vigência do atual Código, que é de 2003, né? Diante da lacuna da lei, admitia a hipótese em que a cessão de débito fosse feita sem o assentimento do credor. Tratava-se de débito assegurado por garantia real, quer dizer, garantia real que é através de hipoteca, uma propriedade, né? De comprovada eficiência. Como, por exemplo, quando o valor da garantia da dívida é muito superior ao do débito. Então, tinha tranquilidade. Nesse caso, a cessão poderia efetivar-se por mero acordo entre o devedor e o cessionário. Né? Devedor e cessionário quer dizer o seguinte, só para recordar de novo, havia o credor e o devedor. O credor passou aquele valor que tinha com o devedor para alguém chamado cessionário. Por isso que repete aqui. Já que o interesse do credor não sofreria ameaça alguma, por força da excelência da garantia, porque ela era superior à dívida. E era admitida, segundo o Silvio Rodrigues, também um consenso tácito, quer dizer, através de atos, a palavra tácito quer dizer, através de atos que denotavam a anuência do credor, isso é tácito. Se, por exemplo, o credor recebesse um pagamento parcial ou de juros, ou praticasse qualquer ato, esse que é o tácito, né? Que induzisse, que levasse a crença, né? Da aceitação da transferência do devedor. Ele não falou nada, mas através de seus atos ele induzia, supunha-se claramente que ele aceitou. Bom, o Código Civil de hoje, vigente, né, como veremos mais adiante, excepcionalmente veio admitir no artigo 303 a aceitação tácita do credor hipotecário, aquele que tem algo concreto, garantia real, né? Que, quando notificado do pagamento do crédito garantido pelo adquirente do imóvel gravado, não o impugnar dentro de 30 dias, né? Vamos para o quarto pressuposto, que diz lá o seguinte: a observância dos requisitos atinentes aos atos negociais, por ser esta de natureza jurídica. É tudo aquilo que já estudamos, vamos apenas repetir. Quais são esses requisitos? Necessários serão, então, primeiro, a capacidade dos contraentes, né, que manifestam consentimento livre e espontâneo, sem dolo, né, sem pressão. O outro, o objeto tem que ser lícito e possível, podendo abranger todos os débitos presentes e futuros, né? Exceto, a não ser, né, exceto os que deverão ser cumpridos pessoalmente pelo devedor. É o caso do intuito persone, né? E o terceiro aspecto, a forma legal, que é aquilo que nós já sempre falamos. Ela pode ser solene ou consensual. Sabemos que há apenas 23 contratos, né, que são de forma solene. Os demais são consensuais, né? Falamos muito aí, sabe? A forma legal, que em regra será a livre, né,
do consenso, mas claro, sempre respeitando, eu digo, a ordem pública, né? Mas se a prestação devida consistir, na entrega de bem imóvel para a transmissão do seu domínio, será imprescindível a escritura pública, né? Transmissão de um bem imóvel, o domínio será garantido através da transcrição, né, no cartório de registro de imóveis. Aí é solene, né? Solene. E vamos para o outro aspecto aqui que estamos agora para abordar com os senhores, que é o que se refere aqui aos seus modos de realização. Como é que se realiza então isso aí, né? Essa cessão de débito? E diz lá: a cessão de débito realizar-se-á mediante. Primeiro modo, vamos lá, primeiro modo é através da expromissão. Essa palavra expromissão é com X, né? E 2 S's. Expromissão. Agora começamos a falar sobre uma terminologia diferente, né? Ou seja, alguns aspectos, termos técnicos do direito, né? Então a expromissão, que é um negócio jurídico pelo qual uma pessoa assume espontaneamente, né, o débito de outro. Quer dizer, o devedor passa para o outro que assume a dívida, né, mas esse assume de livre e espontânea vontade, né? Isso é a expromissão. Por outras palavras, consiste no contrato entre o terceiro, que é aquele que vai assumir a dívida, que agora é chamado, é o assuntor, né? Que é o chamado expromitente. Então, o assuntor, ou o terceiro que assume a dívida, é o expromitente. E o credor, pois o devedor originário, que passa para outro, ele sai da jogada, né? O devedor originário não toma parte nesta convenção. Então, nesse novo negócio, ficaram duas pessoas: o credor e o novo devedor, né? Que é aquele que assume no lugar do devedor primitivo, ou originário. Então, o novo devedor é o expromitente. O expromitente não assume a dívida por ordem do devedor. Não é ordem do devedor. Mas espontaneamente, né? A expromissão, portanto, poderá ser de duas formas. Primeira é chamada liberatória, de que se houver perfeita sucessão no débito, pela substituição do devedor originário, né, na relação obrigacional pelo expromitente. Então, sai o devedor originário e passa espontaneamente ao expromitente, que é o assuntor, ou o terceiro, né, que assumiu a dívida, ficando exonerado o devedor primitivo, exceto a não ser que o terceiro que assumiu sua dívida era insolvente. Se ele for insolvente, aí não, diferente, né? E quando o credor ignorava esse aspecto dele, que ele não tinha condição de pagar. Um novo devedor, né? Código Civil 299, segunda parte. E a outra forma aqui é chamada cumulativa. A liberatória é uma, falamos agora, e a outra é a chamada cumulativa. Que quer dizer o seguinte: se o expromitente, aquele novo devedor, vamos repetindo, entrar na obrigação como novo devedor, ao lado do devedor primitivo. Então aqui é o seguinte: o devedor primitivo passa a dívida para o assuntor, que é um novo devedor. Mas aqui, quando ele passa,
ele também fica responsável pela dívida. Aí nós nos lembramos daquilo que já estudamos, que é a chamada solidariedade. Então ele fica o quê? Como co-devedor. Ele fica como co-devedor. Né? Muito bem. Passando a ser o devedor solidário, olha lá, solidário, aí o artigo Código Civil 265, de forma que o credor poderá reclamar o pagamento de qualquer deles. Já estudamos isso, né, no passado. Quando há mais ou dois devedores na relação, no polo passivo, nós temos co-devedores. Lembram-se? E quando há vários credores no polo ativo, temos co-credores. Né? Vamos lá. E Luiz Roldão de Freitas Gomes observa a esse respeito que, aspas, o assuntor, quer dizer, o novo devedor, se vincula solidariamente ao lado do primitivo devedor. Tá? Pela mesma obrigação deste diante do credor, que pode cobrar a prestação, quer do devedor primitivo, quer do assuntor, que é o devedor a quem foi passado o débito, né? De modo indistinto. Então, o assuntor cumulativo é titular do débito em nome próprio. Trata-se de coassunção da dívida. Tá aí, como é que ficou aí? Coassunção da dívida. Por que a palavra assunção? Porque ele assumiu, né? E vem agora um outro modo aqui, a delegação. Não é difícil, mas, como disse, vamos falar agora do delegado, do delegante, né? Que não é difícil, mas são novos termos aqui, né? Delegação. Se o devedor transferir a terceiro com anuência do credor, olhe bem, né? O débito com este contraído. Então, o devedor transferiu para o terceiro. Quando ele faz isso, ele delega. Haverá, pois, um contrato entre o terceiro e o devedor. Então, o devedor cedente é aquele que comprou alguma coisa, mas ficou devendo e passou o débito para outro, que é o assuntor, né? Então, o devedor cedente designar-se-á delegante. Ele é delegante. Aquele a quem ele transfere o débito é o terceiro. Esse terceiro que nós estamos falando de chamado assuntor, agora ele também é chamado de terceiro cessionário. Terceiro cessionário. Porque o devedor cedeu o seu débito para ele. Né? No caso da cessão de crédito, repito, o credor cede, ele é cedente para a quem recebe, o cessionário. Aqui, o devedor é o cedente, porque ele cede o seu débito, né? Então, o devedor cedente vai ser designado delegante. Aquele a quem transfere o débito, que será o terceiro cessionário. Este é o delegado. E o credor delegatário. O credor recebe agora o nome de delegatário, né, que tem que ser avisado, né? Trata-se de delegação imperfeita, por não operar a extinção do débito, e poderá ser. Então, ela é imperfeita. Por quê? Porque o devedor cedente passa ao segundo devedor, que assume essa dívida aí, que nós chamamos agora há pouco de assuntor, e é chamado agora de terceiro cessionário. Mas pode ser de várias formas. Primeira forma, chamada privativa, né? Privativa. Se o delegante se exonerar, né? De maneira que o delegado, de maneira que o delegado assuma toda a responsabilidade pelo débito,
né? Muito bem, que é o novo devedor, né? Sem responder pela insolvência deste. Muito bem. E a forma primitiva, outro aspecto chamado simples, primitiva foi a primeira forma. Segunda agora é assim: simples ou cumulativa, se o novo devedor entrar na relação obrigacional unindo-se ao devedor primitivo, que continuará vinculado, né? Continuará vinculado aí. Não poderá, contudo, ser obrigado, ser compelido a pagar, senão quando o novo devedor deixar de cumprir a obrigação que assumiu. Então, é aquilo que falamos agora há pouco. O antigo devedor fica solidário, né? Agora, quando o devedor segundo, né, ou assuntor ou cessionário, não pagar, o outro vai ter que arcar, né? Muito bem. Deixar de cumprir a obrigação que assumiu, não havendo, portanto, entre eles nenhum vínculo de solidariedade. Olha aqui, ó. Vou repetir aqui agora. Simples ou cumulativa, né? Se o novo devedor entrar na relação, unindo-se ao devedor primitivo, que continuará vinculado, quer dizer, o primitivo continua vinculado. Ponto 1. Não poderá, contudo, esse novo devedor ser compelido, quer dizer, obrigado a pagar, senão quando o novo devedor deixar de cumprir a obrigação. Então, o novo devedor não pagar, o primitivo é que vai ter que arcar, né? A obrigação que assumiu, não havendo, portanto, entre eles nenhum vínculo de solidariedade, né? Aqui nesse caso não há solidariedade. Parágrafo agora. É mister, a palavra mister quer dizer necessário. É mister ressaltar que a expromissão e a delegação, ora examinadas, não se confundem, né? Não se confundem com as formas de inovação, designadas pelos mesmos nomes. A inovação também tem esses nomes. São institutos jurídicos autônomos, quer dizer, de per si, tem vida própria, que têm campo funcional independente da inovação, diferentes da inovação. Logo, nada obsta que haja expromissão e delegação sem inovação, né? E depois falaremos isso mais à frente, para não haver confusão aí. E agora continuamos através dos efeitos, né, da seção de débito, Então começa a leitura e vamos explicando aí. Se o débito transferido é o mesmo primitivo, por haver identidade de relação jurídica e de objeto, ter-se-á a mesma obrigação que não se extinguirá, passando ao novo devedor, que assumirá a mesma posição do devedor originário. Então, resumindo, o devedor primitivo cede para um terceiro, que é o assuntor, que será o novo devedor, né? A relação continua, né? Assim sendo, desta maneira, portanto, a seção de débito, ela produz os seguintes efeitos. Quais serão esses efeitos? Primeiro efeito, então, aqui. Primeiro efeito, a liberação do devedor primitivo com a subsistência do vínculo obrigacional, quer dizer, o devedor originário passa para o outro devedor, que é o assuntor, né? Mas a obrigação continua junto ao credor. Salvo se o novo devedor, ao tempo da assunção, que é no momento que ele assumiu a dívida do anterior, era insolvente e o credor ignorava. Então,
Isso foi falado já bem anteriormente, né? Então está repetindo aqui o 299, caput infine. O segundo aspecto aqui, o segundo efeito, né? É a transferência do débito a terceiro, que se investirá na conditio debitores. Então, o primeiro devedor, né? Por exemplo, quem compra algo que é financiado, depois ele continua pagando, mas por motivos vários, ele quer vender, ele ainda não é o dono absoluto. Então ele transfere essa dívida para outro, que é o assuntor, né? E esse terceiro é que se investe, vai ficar na condição do primitivo, devedor primitivo. O terceiro efeito é a cessação dos privilégios e garantias pessoais do devedor primitivo, de forma que o novo devedor não terá direito de invocar as exceções. Quer dizer, aquela história, digamos, havia entre o credor originário e o devedor, né? Havia o devedor primitivo, né? Antes de ceder para outro devedor, ele podia, por exemplo, fazer oposições pessoais, de prescrição e etc., já vimos em aulas passadas, contra o credor. Nesse caso, quando esse primeiro tinha essa condição, mas ele passou a dívida para outro, o outro não vai ter essa garantia, esse privilégio. Quer dizer, isso aí nós vamos ver daqui a pouco. Repito, a cessação dos privilégios e garantias pessoais do devedor primitivo, né, de forma que o novo devedor, que é o assuntor, não terá o direito de invocar aquelas exceções, que são as chamadas defesas pessoais, né? Está lá o projeto de lei. E pessoais, por exemplo, a incapacidade, o vício de consentimento, que, por exemplo, o primeiro devedor teria contra o credor, fazer oposição na hora de pagar a dívida, né? Agora, como ele passou para o novo devedor, esse novo devedor não terá mais essas condições, né, de oposição. É isso aí. Falamos isso até em aulas passadas, mas repetindo, né? Então, olha lá, do antigo sujeito passivo, é o 302 do Código Civil e o 787 do Código de Processo Civil. Se é assim, né, somente poderá se opor, né, às exceções pré-existentes, quer dizer, aquelas que já existiam antes disso, a cessão do débito. Quais são elas? Pagamento, anulidade ou extinção da obrigação, ou as exceções pessoais que lhe disserem respeito, ou decorrentes da própria relação jurídica. Por exemplo, a compensação ou inovação. E vem agora o terceiro efeito, o quarto efeito, desculpe, a sobrevivência das garantias reais, né? Sobrevivência das garantias reais. Quais são essas garantias reais? O penhor, a hipoteca, e prestadas pelo devedor originário. Então, o devedor originário, ele dava essas garantias, que acediam à dívida, que eram acessórios, né? Com exceção das garantias especiais. Quais são elas? A fiança e o aval, e a hipoteca de terceiro, que foram constituídas em atenção à pessoa do devedor por um terceiro. Aí elas são chamadas pessoais, né? Por um terceiro em relação à relação obrigacional, a não ser que ele consinta na sua permanência, quer dizer, desde que o credor consinta isso aí, né? Muito bem. E o devedor também, porque garantiu o devedor, né? Ponto final. Salvo a anuência expressa do devedor originário, ter-se-á a extinção a partir da assunção da dívida, das garantias especiais que deu ao credor,
do artigo 300 do Código Civil. E aí vem aí um projeto de lei, que eu vou ler aqui, que está no nosso texto, né? Então agora vem apenas o seguinte: um projeto de lei número 699/2011, o artigo 300, que deveria ter a seguinte redação: com a assunção da dívida, transmitem-se ao novo devedor todas as garantias e acessórios do débito, com exceção das garantias especiais originariamente dadas ao credor pelo primitivo devedor, e inseparáveis da pessoa deste. Parágrafo único. As garantias do crédito que tiverem sido prestadas por terceiro, né, ao devedor, só subsistirão pelo assentimento deste, que é desde que ele aceda, quer dizer, conceda. Baseia-se na argumentação de Mário Luiz Delgado Regis, de que, abre aspas, as chamadas garantias especiais dadas pelo devedor primitivo ao credor, vale dizer, aquelas garantias que não são da essência da dívida, né? Da essência da dívida, isto, e que foram prestadas em atenção à pessoa do devedor, como, por exemplo, as garantias dadas por terceiros, quer dizer, que eram fiadores do devedor, né? Ao aval, à hipoteca de terceiro. Só subsistirão se houver concordância expressa do devedor primitivo, e em alguns casos também do terceiro que houver prestado a garantia, porque o terceiro fala: eu garantia o devedor primitivo, esse novo devedor não garanto, então tem que ser expresso. Se ele quiser, ele vai expressamente dizer isso. Isso porque várias das garantias prestadas por terceiro só poderão subsistir com a ressalva desse, quer dizer, desde que eles acedam, né? Neste ponto merece correção o dispositivo: já as garantias reais prestadas pelo próprio devedor originário não são atingidas pela assunção. Vale dizer, continuam válidas, a não ser que o credor abra mão delas expressamente. O artigo também silencia no tocante aos acessórios da dívida. Isso aí é um projeto de lei, né? Muito bem. Vamos dar continuidade aqui, então, à nossa explanação. Salvo expressa concordância de terceiros, né, dos terceiros, as garantias por eles se extinguem com a assunção da dívida, né? Já as garantias prestadas pelos devedores, pelo devedor primitivo, somente serão mantidas no caso em que este concorde com a assunção. Isso aí está lá no enunciado do Conselho de Justiça Federal, 352, aprovado pela 4ª Jornada de Direito Civil, né? E vamos em frente. Pelo outro enunciado, 422, também do Conselho de Justiça Federal, que diz assim: a expressão garantias especiais, constantes do artigo 300 do Código Civil 2002, né, refere-se a todas as garantias, quaisquer delas, reais ou fidejussórias. Reais são aquelas que são representadas por uma propriedade, né? E fidejussórias quer dizer a fiança, né? Garantia pessoal, né? Fidejussória, a palavra vem de fide, fide quer dizer confiança, né? Que tenham sido prestadas voluntária e originalmente pelo devedor primitivo ou por terceiro. Vale dizer, aquelas que dependeram da vontade do garantidor, devedor
ou terceiro que se constituírem, né? Muito bem. Então, vamos agora para o quinto aspecto aqui, né? O efeito, né? Que diz lá, anulação da substituição do devedor, acarretando a restauração da dívida, né? Ou melhor, o retorno das partes ao status quo. O que é o status quo? A situação anterior, né? Com todas as suas garantias, né? Salvo as prestadas por terceiro, a não ser que ele tivesse ciência do vício, que inquinava quer dizer, que manchava, né? Era o defeito. A obrigação, pondo fim à assunção. Artigo 301. Ele dá um exemplo aqui. Por exemplo, o A deve a B. Então, repito, o A deve a B, sendo C e D seus fiadores. Né? Fiadores de quem? Do A. Né? O A e C forçam E a assumir o débito. Né? O B e D desconhecem a coação, forçar a E porque eles coagiram, né? Sofrida por E. O B aceita a cessão de débito feita a E. Com isso, A, C e D liberar-se-ão, né? E consegue anular a assunção da dívida, alegando o vício de consentimento. Aí a gente retorna àquela história que falamos lá na introdução ao estudo do direito, o problema da teoria da declaração, né? É isso aí. Mas eu vou parar aqui. Fizemos já um pouco da nossa matéria e, com a graça de Deus, estaremos retornando. Peço a Deus que ajude a todos, né? E na aula seguinte estaremos falando sobre essa história. O nosso livro, até no começo da aula esqueci de falar, né? Então nós começamos hoje na página, recordando, né? Na página 491 e fomos adiante e agora vamos parar no nosso livro na página 499, no item, no efeito quinto. Até lá, um grande dia, que Deus os abençoe.